O CAP é um centro de memória da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e um dos seus acervos mais importantes, que continua preservado aqui no nosso espaço, é a coleção do professor Eurípides Simões de Paula. O professor Eurípides foi uma figura muito importante para a história do Departamento de História e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, porque ele foi o idealizador e o criador do CAP. O professor Eurípides se formou na Faculdade de Direito, quando ainda não era da USP, né, no ano de 1935. Em 1936, ele ingressou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na Maria Antônia, que era né, a matriz dessa unidade. E a partir daí, então, ele vai iniciar uma longa carreira. Em 1939, ele se torna professor assistente da área de civilização antiga e medieval, né, atuando com diversos outros colegas que também foram muito importantes para a história do departamento, como o professor Eduardo Oliveira França, o professor Sérgio Buarque de Holanda, que dá nome também ao centro. Em 1969, o professor Eurípides foi responsável pela transferência da faculdade lá do espaço, né, da Maria Antônia para a cidade universitária. E por isso também o prédio de História e Geografia foi batizado com o nome dele após o seu falecimento em 1977. Nessa altura, quando faleceu, o professor Eurípides era o diretor da faculdade, ele já tinha ocupado essa função por algumas vezes e foi também, né, como eu já afirmei, o idealizador desse centro de memória denominado CAP. Em 1992, a professora doutora Maria Regina Simões de Paula fez a doação, primeira parte da doação do acervo do professor Eurípides Simões de Paula, que era seu esposo, e essa doação foi complementada depois, no ano de 2007. E em 2017 foi realizado um evento em comemoração aos 25 anos dessa doação, que contém então objetos pessoais, escritos, condecorações, diplomas, certificados, títulos e também algumas curiosidades, né, que são objetos que pertenciam ao professor Eurípides e que fazem parte então agora também de um acervo de cultura material do CAP. O CAP é uma instituição de guarda bastante antiga. Seu acervo reflete bem as mudanças que ele atravessou durante esse tempo, mas nós podemos dizer que nas últimas décadas nosso enfoque maior tem sido a memória institucional e dentro desse tema dois subtemas que são a maior parte da nossa documentação é voltada a eles, que são a produção acadêmica da própria instituição e os arquivos ou conjuntos documentais de docentes ou documentos referentes à própria instituição. O acesso às informações contidas nos documentos e no acervo como um todo, ele se dá através da elaboração de instrumentos de pesquisa. Aqui no CAP nós vamos encontrar desde os tradicionais instrumentos em papel, como inventários, catálogos, listagens, até bancos de dados, listagens eletrônicas e recentemente nós temos um acervo que está totalmente digitalizado e disponível na página do CAP. A conservação preventiva de coleções, ela tem por objetivo desacelerar o processo de degradação dos materiais e prolongar a vida útil dos documentos. E isso tudo é feito por meio de atividades que incluem controle das condições ambientais dos acervos, então controle da temperatura, da umidade, da qualidade do ar e da incidência de radiação luminosa, o controle de pragas, para evitar o ataque de insetos e fungos e também a proteção dos documentos de danos físicos e químicos,
com as atividades de higienização, de pequenos reparos, restauro e a confecção de embalagens para acondicionamento. O CAP ele tem uma variedade de tipos de suportes documentais que exige um cuidado, porque cada tipo de suporte ele apresenta uma instabilidade própria do material utilizado no seu processo de fabricação. Então o CAP ele tem desde livros, manuscritos, jornais, fotografias, negativos, diapositivos, microfilmes, fitas magnéticas, tapeçaria, objetos em madeira, em couro e metal, pintura em tela, porcelana, entre outros tipos de suportes. Portanto, as medidas e as estratégias de conservação elas devem considerar essa diversidade desses suportes aqui no CAP. Vim para o CAP em 2012 e participei de 2 gestões como diretora e uma como vice-diretora da professora Maria Cristina. Meu nome é Márcia Regina Barros da Silva e sou professora da área de História da Ciência. O CAP possui um conjunto documental bastante importante para a história da universidade, que são as teses e dissertações primeiro produzidas pela Faculdade de Ciências e Letras. Entre essas teses, a gente encontra o material que primeiro foi produzido pelos cursos de ciências, em que tinham as áreas de Química, Física, Matemática, além das áreas da filosofia, História, Geografia, e também da Educação e Psicologia. Então, esse material ele está compondo o nosso acervo de modo que a gente tem os primeiros exemplares, em alguns casos, os únicos exemplares dessas produções. E esse conjunto ele pode nos dar a chance de compreender como as diferentes áreas e especialidades, não só da Faculdade de Filosofia, mas de outras áreas que depois se transferiram e saíram da Faculdade de Filosofia e criaram suas próprias tradições, produziam material e entendimento sobre a ciência brasileira. Bom dia, meu nome é Maria Cristina Correia Leandro Pereira, sou professora aqui do departamento na área de História Medieval, História da Arte Medieval, e participei com a Márcia de algumas gestões do CAP, seja como vice-diretora, diretora, membro do conselho diretivo do CAP, enfim. E uma coisa que eu gostaria de destacar, enfim, algumas coisas que eu gostaria de destacar, primeiro é o acervo do professor Eurípides Simões de Paula. Então, um grande acervo de livros que é conservado aqui no CAP e que pode ser consultado. Alguns jornais que nós temos aqui, há em particular um jornal que só existe fisicamente aqui no CAP, que é o jornal Fanfula, do final do 19 e das primeiras décadas do 20, que aliás foi digitalizado em 2016. É uma preocupação que nós temos de tornar essas fontes primárias acessíveis e disponíveis, além de garantir a conservação. E um segundo ponto que eu gostaria de destacar também são as jornadas de estudos que nós promovemos, jornadas de estudos sobre arquivos e memórias, reunindo professores, pesquisadores, partindo do acervo do CAP, mas, enfim, de toda forma, ajudando a incentivar essa área de pesquisas sobre a memória, sobretudo daqui da universidade. Eu e a Cristina, que fomos diretora e vice, alternamos em alguns momentos, tivemos bastante interesse em tentar trazer alunos para dentro do CAP. Então, junto com os conselhos, nós conseguimos apoio de bolsas de diferentes tipos que tem na USP, para que alunos atuassem junto com a nossa documentação, no tratamento, higienização, catalogação. Então, modos de tentar associar a formação
na área de história com o trabalho de reconhecimento dos acervos históricos. Aqui no Departamento de História nós temos essa oportunidade de termos esse acervo bastante importante para os alunos terem esse contato prático com a pesquisa, dada a variedade de documentos, né, como a Márcia já falou, jornais, revistas, livros, fotografias, microfilmes. Então, é um laboratório prático bastante importante para os alunos terem esse contato com a pesquisa. Então, essa sempre foi uma de nossas preocupações nas nossas gestões, trazer os alunos, fazer com que eles conhecessem o CAP, né, e que trabalhassem aqui, né, dessem os primeiros passos da pesquisa aqui no CAP. Em alguns momentos até, alguns professores, principalmente da área de teoria e metodologia, eles têm trazido os alunos para fazer esse reconhecimento em conjunto conosco, né? Então, entre uma atuação direcionada a um trabalho de curso, né, a gente acaba conseguindo uma interface bastante, acho que, dinâmica para os alunos, para a documentação, para a gente mesmo, para a área técnica do CAP. Então, acho que essa sintonia entre as nossas gestões, a minha e da Cristina, além do que já foi dito sobre infraestrutura, funcionou relativamente bem, né? Nós temos uma avaliação positiva dessa nossa atuação.